Nesta sexta, no Globo Repórter, a importância da organização nas nossas viagens. As ferramentas de qualidade mais usadas na indústria, como vocês nunca viram, aplicadas em uma viagem para o Japão. Just in Time, Brainstorm, Mapa Mental e Scamper são algumas das ferramentas que podem ser usadas para otimizar as suas viagens. É hoje, no Globo Repórter. Boa noite! No Globo Repórter de hoje, vamos conhecer o país da disciplina, da organização, da determinação, do valor moral e das belas paisagens. Nesta viagem, podemos ir de uma das mais antigas civilizações até uma das mais tecnológicas e contemplar as mais belas paisagens. Podemos também provar comidas e bebidas exóticas, além de tomar banhos termais e contemplar a beleza da natureza, dos templos e da cultura. Mas antes de tudo isso, como planejar uma viagem utilizando as ferramentas de qualidade mais usadas na indústria? Quem vai explicar isso pra gente é a engenheira química Maria. Beleza e organização, tradição e tecnologia. O Japão tem uma das cidades mais visitadas pelos turistas e mais populosas também. Nós vamos visitar hoje uma dessas turistas que vai para o Japão nos próximos dias e ela vai estar utilizando as ferramentas da qualidade, que ela é engenheira química, nessa viagem. Vamos lá? Olá, tudo bem? Tudo bem contigo? Por favor, entre. A Maria, ela trabalha diariamente com ferramentas da qualidade dentro de uma indústria, então ninguém melhor que ela para explicar pra gente como usar essas ferramentas em uma viagem. Então, por onde a gente começa? Pelo 5W2H, ela é uma sigla que representa what, where, who, when, why, how e how much, que significa o que, quando, onde, por quê, quem, como e quanto vai custar. E a gente vai definir com isso para onde que a gente vai e quanto a gente vai gastar. Então vamos para o computador. Então aqui no Excel a gente vai poder fazer uma planilha e definir todas essas ideias que a gente teve para poder planejar melhor a nossa viagem. Tá, então o 5W2H aplicado na minha viagem vai ficar assim. O what, que é a parte do o que, vai ser a viagem de férias. O where vai ser no Japão. O who vai ser eu mesma, Maria. O why é para conhecer novas culturas. O when vai ser no mês de agosto. Como vai ser de avião, que vai acontecer eu pegando um avião em Foz, ir a São Paulo e então a Tóquio. E então pequenas viagens para conhecer todo o país. E quanto vai custar? Vai ser o objetivo de R$7.000. Que maravilha! Então essa foi a nossa primeira ferramenta da qualidade. Então você vai fazer uma viagem para o Japão gastando R$7.000 para ficar mais ou menos 7 dias. Isso vai ser uma tarefa muito difícil. Eu acho que você vai precisar muita disciplina, que o Japão tem muito a ensinar. Isso Então, como você vai fazer essa viagem com um valor determinado a gastar? Você vai fazer utilizando a ferramenta do Scamper. O Scamper é uma técnica para você poder liberar a sua criatividade, para incentivar as pessoas a ser mais criativas. Então, ela precisa ter um objetivo focado. Então, nesse caso, o objetivo seria a viagem gastando R$7.000. Isso. E daí, acerca desse objetivo, vamos traçando etapas ou conquistas que precisam ser realizadas para que esse objetivo possa ser realizado. Então, você vai respondendo as perguntas que
são dentro de 7 categorias. E daí você vai soltando as suas ideias, porque geralmente as ideias mais malucas são aquelas que têm grande oportunidade de crescimento. Eu vou pegar a folha aqui e daí a gente vai preencher juntos. O que você acha? Acho legal. Então, o Scamper é um acrônimo para 7 palavras. Então, o S é de substituir, C de combinar, A de adaptar, N de minimizar, P de outros usos, E de eliminar e R de reverter. Certo. Então, a gente vai, com essas palavras-chave, a gente vai colocando em uma pergunta que possa ajudar a gente a conquistar o nosso objetivo. Então, a primeira palavra é substituir. O que podemos substituir para deixar a viagem mais econômica? A gente talvez possa trocar os hotéis por hotéis mais baratos ou mesmo hostels. Mas é que não dá pra perder uma noite num hotel tipicamente japonês, né? Claro que não. Agora, para combinar, que viagens a gente pode combinar para deixar a viagem mais dinâmica? Eu acho que a gente pode unir nossas visitas em cidades próximas, porque assim a gente perde menos tempo na estrada. Adaptar. O que nós podemos adaptar da nossa cultura e da nossa dieta para poder obter a melhor experiência que a gente vai ter lá no Oriente? Eu acho que você poderia então visitar o maior número de restaurantes de culinárias locais, tentar fazer amigos nas suas viagens para você conhecer melhor a cultura deles, como eles realmente vivem, não só como turista. Eu acho que isso seria uma coisa legal. Boa ideia. Já no M, o que nós podemos modificar para minimizar os nossos custos lá? Eu acho que dá para andar de Uber, metrô, até mesmo a pé e ficar em hostel, como eu já disse, e também ir em mercados para fazer compras ou em grandes lojas, que geralmente é um pouco mais barato. E agora, que outros usos nós podemos colocar com as coisas que só existem no Japão, mas que eu vou trazer de lá aqui no Brasil? Acho que tem duas coisas. Primeiro que o Japão tem essa tradição bonita de respeito aos ancestrais, eu acho que isso é uma coisa muito bacana. E a segunda coisa, então, seria a disciplina do Japão mesmo, que eu acho que você poderia aproveitar até na sua indústria para tentar trazer um pouco dessa cultura japonesa para cá. Ótima ideia, muito obrigada. Então, eu já entendi. Então, no E de eliminar, a gente poderia, por exemplo, eliminar os nossos preconceitos e os nossos medos para poder aproveitar melhor a viagem. Isso! E agora, por último, como podemos reverter essa vontade de ficar no Japão quando a gente precisar voltar para o Brasil? Eu acho que a gente pode reverter planejando conhecer um lugar tão legal. Ótima ideia. Qual o próximo passo? Decidir o que visitar utilizando o brainstorming. Não saia daí, é depois do intervalo. Nós voltamos já já. Oi, meu nome é Maria, eu moro em Toledo e o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde as ferramentas da qualidade são aplicadas em todos os setores. Então, a próxima ferramenta da qualidade é o brainstorm, certo? Como funciona o brainstorm? Brainstorming literalmente é uma tempestade de ideias, sem julgamento, sem condenar, sem interromper o fluxo de ideias. A gente vai escrevendo no papel tudo que a gente tem tudo que vem na mente e depois a gente vai selecionando as ideias. Vamos fazer junto? Seleciona no final? Daí eu vou escrever aqui no meio a ideia principal, que é a viagem. Então eu vou te dar um pouco de post-it e a gente vai escrever todas as principais coisas que vem na nossa cabeça em relação ao que a gente pode conhecer no Japão. E depois a gente vai colando aqui e analisando, ver quais são as repetidas e quais são parecidas, e a gente vai eliminando, deixando uma ideia mais geral. Então eu vou escrever a minha ideia aqui, e aí eu colo aqui, você vai escrever as suas, e aí no final a gente vai tomar de 10. Essa é a lógica? Essa é a lógica. Eu acho que você poderia ir, por exemplo, no onsen que são águas termais. Ah, muito legal. Eu adoraria ir mesmo, ver aquelas colinas, com neve e eu não brinquei. Eu tava pensando em dormir no tatame, que é como eles dormem. Também a gente pode vestir roupas chiques. Eu tava pensando em comer coisas exóticas, porque lá tem muito disso. E eu quero experimentar todas as vantagens da culinária oriental. Aí em barzinhos também, né? E também estão naquelas casas de sushi, que tem muitos, né? Porque o sushi é muito chique. Eu acho que seria muito legal andar de berimbau. É verdade.
aqueles trens que vão a mais de 100 km, 300 km por hora. Também tem aquelas tradições que eles fazem de tirar sorte, que é rolar roleta, ou pegar papéis que são escritos com o que vai acontecer contigo. É bem legal. Eu acho que também vai deixar aqui no shopping, né? Vou fazer várias compras, vai fazer vários presentinhos. Ah, eu também queria participar em rituais dos templos, conhecer um pouco mais da religião deles. Legal. O que você acha de mercado sobre serviço? Ah, eu adoraria. Uhum. Eu queria também conhecer Hiroshima, que é uma região. Parece legal. A gente sempre ouve falar, né? E, como eu tinha dito antes, acho que é legal conhecer um modelo típico, né? Uhum. Vou por aqui. Tem mais algum pé? Ah, já que eu falei de Hiroshima, conheci Nagasaki. Daí também eu anotei a Torre de Tóquio, que é uma das principais atrações de Tóquio. Também tem a Universal Studios, o Monte Fuji, já que eu falei que eu quero ver o monte com a narizinha. E também esquiar. Acho que é legal. Além de também está o sumo, que é a luta deles lá. Nossa, quantas ideias. Muitas ideias. E a gente pode perceber que tem várias coisas que a gente falou em repetido. Então, essa parte da seleção que eu estava falando. Por exemplo, mercados de doce dias a gente pode unir com shoppings que estão dentro. O que mais? Dormir no tatame a gente pode substituir pelo hotel típico, porque já vai estar incluído. Nesse hotel típico também tem as roupas típicas, então vai estar incluído também. Além disso, o que mais? Tirar sorte já está incluído no ritual dos templos, porque nos templos já tem as mensagens que é para as pessoas tirarem. Nossa, você vai pesquisando, né? Uhum. Você tem alguma coisa? Eu acho que não, acho que ficou mais ou menos ideias básicas aqui. Por exemplo, também dá pra juntar essa aqui da casa de sushi e comidas exóticas, e além dos barzinhos, izakaya. Então, eu acho que deixar só o barzinho resume o nosso roteiro gastronômico. Então ficou o hotel típico, a Torre de Tóquio, andar de trem-bala, Hiroshima e Nagasaki, participar dos rituais dos templos, as águas termais, esquiar, o Universal Studios, o Monte Fuji, sumo e shoppings. Então, eu acho que... E agora, a gente vai usar outra ferramenta da qualidade para organizar essas ideias? Sim, a gente vai usar o Mind Maps. Legal. E o que é? Mind Maps são mapas mentais. E ele ajuda a deixar bem visível, bem organizado todas as ideias que a gente teve. E também ajuda é uma ferramenta para você memorizar. Então, o mapa mental ele é muito utilizado de forma manual para os estudantes para fazer resumos, revisões, e o que deixa a aprendizagem melhor. Mas também ele é utilizado pelas empresas para organizar melhor as ideias que os funcionários ou numa reunião eles vão tendo. E também, ultimamente, você pode fazer isso de uma maneira mais gráfica e mais dinâmica em sites da internet. Então, eu encontrei esse Google e ele começa com uma ideia principal, que vai ser, então, no nosso caso, a gente vai para montar o itinerário da viagem. Então, vai ser a viagem no Japão. E, com isso, a gente vai adicionando, então, as ramificações, que seriam as cidades. Por exemplo, a primeira ramificação eu vou colocar Kyoto. E daí, nas ramificações secundárias que teria, então, vai ser conhecer, por exemplo, Nara, o Templo de Ouro e também o Templo de Prata. E fazendo assim em todas as cidades, daí a gente tem um mapa, um itinerário, um mapa muito mais visual do que eu vou percorrer lá, do que ficar se escrevendo ou só colocando as coisas para ver. Tá, mas eu ainda tenho uma grande questão, porque eu odeio arrumar mala. Existe alguma ferramenta que a gente possa usar para ajudar a arrumar mala? Existe sim. Você quer aprender como aplicar? Eu quero. No próximo bloco, vamos conhecer essa ferramenta que pode te auxiliar a arrumar melhor as suas malas. Oi, meu nome é Isabelle, eu moro em Foz do Iguaçu
E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde não existem só assassinos de ideias nos brainstormings dentro das empresas. E a viagem ao Japão não estaria completa se não falássemos de um conceito muito importante que nasceu lá e é muito utilizado nas indústrias, o Just in Time. Que ferramenta é essa que você vai usar então? Eu vou usar o Just in Time. O interessante é que o Just in Time ele se tornou muito fecundo e se desenvolveu muito bem no Japão, já que a cultura de rigidez e disciplina deles permitiu que esse modelo prosperasse. Tudo começou com Kishiro Toyoda, em 1938, no Japão, que aprendeu sobre automação com seu pai em sua empresa de tecelagem e desenvolveu com ele, então, sensores para evitar o desperdício e também para evitar materiais defeituosos. Em uma oportunidade, ele foi para os Estados Unidos para divulgar a produção em série das máquinas de tecer do seu pai e ficou maravilhado com os automóveis. Então, ele começou a desenvolver motores e produzir carros. Aprimorou o sistema americano em série e desenvolveu o Just in Time, que serve para produzir somente o necessário, quando e na quantidade necessária. O Just in Time ele é, então, uma técnica que visa evitar perdas e desperdícios e reduzir os custos do processo como consequência. Certo, então como a gente vai utilizar esse conceito dentro da arrumação da máquina? A gente vai usar o Just in Time usando roupas que possam servir para várias ocasiões quando a gente estiver na viagem. Ferramentas utilizadas para realizar a viagem. Mas como será que foi a viagem? É daqui a pouco, não saia daí. Olá, meu nome é Natália, eu sou de Maringá e o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde traduz as palavras. Por exemplo, brainstorming podia ser um toró de ideias. E aí, Maria, como foi a viagem? Aconteceu alguns imprevistos e no final eu perdi o voo. Nossa! Mas a gente pode usar outra ferramenta da qualidade para analisar o que causou isso. E qual é essa ferramenta? A espinha de peixe. Então, na internet tem vários modelos que você pode seguir, que podem te ajudar a fazer um modelo de causa e efeito, um diagrama de causa e efeito. Então, eu escolhi esse site aqui, o Canva, que ele já tem vários modelos prontos. Eu escolhi esse aqui sobre o câncer, porque ele é bonitinho. Então, aumentando a letra e tirando os indicativos e as mensagens, ficou mais ou menos assim. Então, aqui você coloca o que foi o seu efeito, que foi eu perder o voo. E aqui nas abas são as possíveis causas. Então, aqui já tem o modelo feito. Então, as possíveis causas de eu ter perdido o voo foi, então, eu comi uma comida estragada e isso me fez ficar doente, o que também me fez perder a hora. Mas, além disso, teve o atraso do Uber, o ficar sem dinheiro e também porque eu fui para o aeroporto errado, não me preparei nesse sentido. Daí aqui você pode baixar ele e utilizar na sua apresentação ou no seu trabalho. E para você que ficou curioso como usa essas ferramentas da qualidade no seu trabalho, vamos ver 2 exemplos de 2 pessoas que aplicam essas ferramentas no seu dia a dia. Meu nome é Giovanni, eu sou formado em processos químicos pela UTF aqui de Toledo e eu atuo como analista na parte da Ana Dulce. Eu trabalho na área da pesquisa e desenvolvimento
E pelas ferramentas citadas pelas meninas para que eu discutisse, na área que eu atuo, elas não são muito aplicadas. A ferramenta que é mais aplicada seria a Just in Time, que um exemplo seria quando saem amostras da câmara climática para serem analisadas, e elas são analisadas logo que são retiradas, ou seja, elas não ficam muito tempo paradas fora da câmara, pois não é o costume ser feito. Elas são retiradas, são encaminhadas para o laboratório, são feitas as amostras e são colocadas no equipamento para que as análises sejam feitas. Esse seria o exemplo mais aplicado na área que eu atuo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Samara, me formei em Engenharia Química em fevereiro desse ano e eu tô aqui a pedido das meninas para falar um pouquinho sobre como eu aplico e apliquei dentro das minhas experiências as ferramentas do Lean Manufacturing. Uma das coisas que eu mais apliquei e que eu continuo aplicando diariamente no meu emprego hoje é o brainstorming. Às vezes a gente não percebe como que isso tá ligado no nosso dia a dia, mas eu percebo que eu aplico bastante isso. Brainstorming seria você ter aquelas reuniões para você discutir algum problema de uma forma que não haja conflitos. E é isso que eu acabo fazendo aqui no meu emprego diariamente. Sempre que tem algum problema que precisa ser resolvido, eu discuto isso com as outras pessoas, eu exponho o problema para pedir opinião. E não é uma coisa com hora marcada, reuniões semanais ou diárias para resolução de problemas, mas são reuniões pontuais, em que sempre que a gente tem algum problema que envolve outras pessoas, a gente chega e discute. Olha, eu pensei em fazer tal coisa, você acha que é assim, tem um outro caminho, você concorda com o que eu tô falando? Então são ferramentas que estão aí para nos auxiliar e não para deixar a nossa vida mais complicada. Outra coisa que eu percebi que eu utilizo bastante aqui no serviço é o Just in Time. Que a gente tem aqui, a empresa que eu trabalho hoje é a Atitude Ambiental, ela coleta, trata e destina resíduos de serviço de saúde, e para isso a gente precisa de uma autoclave. Como a gente só tem uma autoclave, a gente precisa utilizar esse conceito do Just in Time, que é utilizar as coisas apenas, ter as coisas apenas na hora que elas forem utilizadas. Então o caminhão com o resíduo vai chegar, ele vai descarregar, vai ser tratado e vai ser mandado para a destinação final. Aí depois é que vai chegar o próximo caminhão, vai descarregar, vai ser tratado e ido para o seu destino final. Então, às vezes a gente não percebe que essas ferramentas estão sendo utilizadas, mas elas estão no nosso dia a dia. Uma das ferramentas que eu utilizei no meu estágio é o diagrama de causa e efeito. O que eu utilizei é aquele diagrama de Ishikawa, que eles chamam, a tal da espinha de peixe, que nada mais é do que literalmente um desenho de uma espinha de peixe, e que na ponta a gente tem um problema. O meu problema na época é que eu tinha que desenvolver um projeto, que era o projeto batimétrico. Para quem não conhece, eu não conhecia, um projeto batimétrico é o mapeamento de algum rio, lago, e no meu caso era de lagoas de tratamento aeróbio e anaeróbio. Então, como eu tinha que fazer esse mapeamento, eu tinha que levar em consideração milhões de fatores. E eu não fazia a mínima ideia de como que eu ia utilizar, resolver esses problemas. Então, o que eu fiz foi tentar escrever ali na espinha de peixe realmente aquilo que eu teria que fazer para poder entender qual seria o meu problema e como que eu poderia resolver isso. Para quem não tem essa visão, que eu também não tinha, o diagrama de Ishikawa, ele tem aqueles 6 M's, que é as espinhas, né, do peixe, e é ali que você vai colocar quais são os seus problemas principais. E assim você vai conseguir entender, num global, quais são as suas dificuldades e por onde você pode começar a resolver o seu problema. Então, são ferramentas muito legais que a gente acaba não percebendo às vezes que utiliza no dia a dia. E eu mesma às vezes não percebia que esse era o nome do que eu tava fazendo aqui. Então eu agradeço muito a oportunidade que as meninas me deram para estar compartilhando um pouquinho do meu dia a dia com vocês. E também tem outras ferramentas que eu acabo utilizando muito. O PDCA a gente já usou muito aqui. Esses fluxogramas que
a gente precisa, que não tem a ver com o Lean Manufacturing, mas são fluxogramas que a gente precisa utilizar aqui durante o trabalho, são coisas que a gente vê muito, as planilhas interativas, então são ferramentas da qualidade de uma maneira geral que a gente acaba utilizando muito. Então, obrigado a todo mundo por ter me dado essa oportunidade de participar aqui com vocês. Eu espero que eu tenha contribuído para alguma coisa. Tchau, gente! E eu espero que essas ferramentas tenham sido bastante úteis para a sua próxima viagem. Fique agora com o Jornal da Globo. Uma boa noite e um bom final de semana. 車通っております。少々お待ちください。車通っております。